Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo bem cedo, 5 da manhã, trazendo a respeito do jogo de Grêmio e Vitória. Eu sei que muita gente não quer mais ver, mas aqui a gente vai fazendo análise tática, o padrão que a gente sempre faz. O que é que aconteceu? Por que é que o Vitória foi bem? No que é que o Vitória errou? A gente sabe que o individual pesou muito, mas aqui Paulo vai trazer algumas ideias e quem sabe a gente a partir de agora, Paulo, não começa a ver essas ideias de forma constante, né? Que assim seja. Afinal de contas, o coletivo funcionou de fato, mas o individual mais uma vez atrapalhou. Quero, antes de começar, Paulo, pedir para você dar o recado a respeito do Cartola Tático, que é parceiro aqui do Canto. Eu estarei em São Januário, graças a Sandro, um abraço para Sandro, graças ao Cartola Tático. E eu queria que o Paulo falasse porque tá rolando promoção no Cartola Tático, tá, galera? Exatamente, você que quer melhorar o seu desempenho no Cartola Tático, acompanhar o canal que analisa taticamente todos os times do Brasileirão por esse analista que vos fala. Entre agora em contato número 11953105520, nosso plano de sócios que tem acesso a conteúdos exclusivos como análise em primeira mão dos principais times do Campeonato Brasileiro, e-book dicas do Cartola Champions League do Brasileirão com influência de arbitragem, top 5 média básica, né, mais escalados, análise dos confrontos, palpites e muito mais, lives que a gente traz também, cada fechamento de rodada. Venham com a gente por apenas R$40 no Pix. Você consegue ser sócio e já trabalhar esse valor também de renovação para 2026. Próximo ano vai ser R$ 79,80, o dobro do valor. Então, venham com a gente melhorar o seu desempenho. Um canal que tem mais de 2.200 pontos e foi o primeiro canal do Cartola a ser diamante nessa temporada. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreva também lá no canal do YouTube. Absurdo, tá? Sem mais enrolações, peço o seu like, compartilhe, mande pra galera, se inscreva, aperte no hypar pra que esse vídeo fure a bolha. Começando pelo primeiro vídeo, obviamente, Paulo, vamos nessa. Vamos começar com a organização defensiva. Vitória que entrou em campo com 3 zagueiros, enfim, né? Entrando com 3 zagueiros, a gente tinha dúvida se seria um 5-3-2, como o Jair Ventura fazia no Avaí, ou seria o 5-4-1. Bom, vocês já estão observando que foi o 5-4-1, com Eric na direita, Ronald de Baralhas por dentro, Aitor na esquerda, e Renato Kaiser sendo o jogador mais avançado. Quem acompanhou a análise de Ventura viu que isso aqui se repetiu inúmeras vezes na análise que eu trouxe sobre a busca do Vitória por ter mais jogadores onde a bola está do que o adversário. É o que a gente chama de superioridade, só que eu expliquei de uma forma menos culta, vamos assim dizer. Vitória com 3 jogadores contra 2 do Grêmio, impedindo com que o Grêmio faça esse jogo pelo lado direito do campo. A bola vem por dentro, o Vitória pressiona de novo. Lucas Alter perseguindo muito do meio de campo, assim como o Zé Marcos também fez isso do lado esquerdo. A gente falou sobre isso na live de analisando o Jair Ventura também, como nos 3 zagueiros, os zagueiros saltam muito, porque é um time que marca por zona, como está observando, mas que tem muito duelo. É uma zona bastante pressionante. Aqui o Grêmio com muita dificuldade de chegar, muita dificuldade de infiltrar, leva a bola para o lado esquerdo e de novo, 3 do Grêmio, porém 4 do Vitória no lado esquerdo, e de novo a gente tem mais jogadores do que o Grêmio onde a bola se encontra e a gente impede com que o Grêmio faça essa bola verticalizar, né? Chegar na nossa área, chegar na nossa meta. Outra vez a gente fazendo o 5-4-1, bloco baixo agora, referência de zona de novo, 2 do Grêmio, agora são 4 do Vitória na zona da bola, e aí o Grêmio fica com muita dificuldade de chegar, fica com muita dificuldade de quebrar essa marcação do Vitória, tenta tabelar, mas sempre em desvantagem, sempre um jogo do Vitória tá na sobra, e aí a gente conseguia inibir a maioria das ações do Grêmio. O Vitória aqui também marcou em bloco alto, nesse aí variava para um 5-1-2-2, variava para um 5-2-1-2, tinha essas variações também quando o Aitor vinha um pouco mais por dentro, o Eric Kaiser à frente, e a gente tinha Ramon, Ronald de Baralhas e Cáceres saltando um pouquinho mais também, gerando um pouco de encaixe na saída de bola do adversário e forçando o Grêmio a fazer esse jogo um pouco mais longo. Outro ponto que também o Vitória buscou fazer foi a pressão pós-perda. Toda vez que o Vitória perdia a posse de bola, 2, 3 jogadores iam fazer essa pressão onde a bola estava e de novo para impedir com que o Grêmio conseguisse sair em contra-ataque e a gente gerasse o erro do adversário e, muitas vezes isso aconteceu. A primeira o Aitor recupera, nessa aqui agora a gente vai observar que a gente força o erro do Grêmio e ganha ali um arremesso lateral que bate no Willian, o juiz acabou dando, mas acabou que bateu no Willian na jogada. E agora a gente vai para a defesa da área, né? Os 3 zagueiros foi muito
para que a gente viesse ter um jogo aéreo importante dentro da área. Dava para observar que quando a bola vinha da direita, sempre Camutanga e Alta ficava na marcação individual dentro da área, nos dois atacantes que o Grêmio utilizava nessa jogada, principalmente do arremesso lateral do Marcos Rocha, e Zé Marcos sempre era o jogador do primeiro pau. E ele estava bem, né, nesses cortes, até fazer o que fez, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas observe também, né, de novo, Camutanga e Alta nos dois jogadores da área e Zé Marcos protegendo a primeira trave. Dá para observar também que nessa dinâmica os volantes do Vitória afundam dentro da área, onde Baralhas, famoso pesar a área para defender ela em cenários de cruzamento lateral. E aqui o lance do gol. Observe o que é que acontece nesse gol. Foram dois erros. O principal de Zé Marcos. E o que foi que aconteceu no erro de Zé Marcos? Pode até dar um pause para falar um pouco. O que aconteceu com o Zé Marcos é que ele se posicionou para gerar o corte. Só que se vocês observarem, tem um jogador do Grêmio que vem correndo para a bola e salta à frente. E isso confundiu o Zé Marcos. Ele perdeu o tempo de bola porque, de forma errônea, ele pensou que o jogador do Grêmio ia fazer a casquinha. E ele não contava que a bola iria passar mais. Então ele se posiciona esperando a bola passar, só que como o jogador do Grêmio pula em sua frente, ele perde e se assusta. E aí faz o movimento para trás. Isso fez com que Alta fechasse no jogador que era de Camutanga, que o jogador que vem ataca o espaço dele nas costas e cabeceia, e o Arcânio faz o gol. Eric e Kaiser estão fechando a entrada da área, o jogador do Vitória pesando muito a primeira trave, ninguém na segunda trave, praticamente só Alta e Cáceres, sobra para o André, que acaba fazendo o gol, né? Então, gol completamente evitado, principalmente por questões individuais. Ainda falando da fase defensiva, Vitória, novamente, tentando ali fazer o 5-4-1, Grêmio esse que atacou em vários momentos no 4-4-2 em Losango, com o Arthur, o William, o Edenilson, outro não vou me lembrar agora, que é o 29, mas também fazendo esse quarteto ali, nem sempre foi assim. Variavam também para uma saída de 3, mas utilizava bastante esse losango por dentro, e foi um dos motivos para terem tanta dificuldade, porque o Vitória obrigava a jogar por fora. Quando jogava por fora, a gente tinha sempre mais jogadores nossos. A única forma que o Grêmio conseguia gerar vantagem era com essas diagonais, buscando as costas do Ramon, seja com o Pavon, seja depois com a saída do William, com o Alisson, que entrou por ali também, o Pavon inverteu de lado. Foi assim que o Grêmio começou a gerar um pouco mais de volume, mas ainda assim errava bastante. O único lance de perigo do Grêmio, à exceção do latereio de Marcos Rocha, foi essa jogada que o Vitória não consegue recompor, fica uma bagunça na linha, e aí o Arthur tem espaço para finalizar de fora da área e o Lucas Arcanjo faz a defesa. Mas de um modo geral, vocês viram aqui por A mais B que foi uma vitória que anulou demais o Grêmio, à exceção do erro no latereio. Perfeito, Paulo. E aquele jogador, se não me engano, é Arthur, tá? Número 29. Se não me engano, é o Arthur mesmo. E atacando com o losango, né? Vamos agora para o segundo vídeo na tela. Vamos lá. Vamos lá, fase ofensiva agora do Vitória. Quem acompanhou a análise da aventura viu esse outro spoiler também dos times dele, de buscar um jogo muito direto com bola longa. E, inclusive, eu falei na live de hoje, que a gente está gravando ainda na terça-feira, como o Cáceres foi muito bem com bola no primeiro tempo. E aqui a gente vai observar. Vitória com jogo direto, bola longa do Cáceres, finalização do lado, não achei gol perdido, o goleiro estava inteiro, a marcação estava em cima, não foi um gol perdido, mas poderia ter finalizado melhor. E aqui um ponto interessante, para você da pausa também. Vitória fez em muitos momentos um 3-2-5. Com os 3 zagueiros, os 2 volantes, os 2 alas abertos, os 2 atacantes por dentro com o centroavante. 3-2-5 padrão. Só que quando o Vitória variava, geralmente o lateral que baixava era o Cáceres. E aí a gente fazia um 4-4-2 nesse momento, ou melhor, um 4-2-4, perdão, como tá na legenda ali nesse momento, que era Cáceres, Alter, Camutanga e Zé Marcos, os 2 volantes por dentro, Ramon na esquerda e Eric na direita, e aí centralizado o Aitor encostando o Renato Kaiser. E aqui essa imagem de cima fenomenal mostra de novo o Vitória atacando as costas do Grêmio, né? Buscando esse jogo em profundidade, em linha de fundo, no último terço, atacando a área. Você decide como é que você deseja falar. E o Aitor acabou aí desperdiçando uma oportunidade do Vitória de novo. A gente conseguindo romper em velocidade nas costas dos zagueiros. De novo, a dinâmica funcionando, mas acabando pecando a tomar a decisão individual. Aí de novo, meu Deus do céu. Eu fui olhar se estava impedido, pode seguir. Complicado. Vitória agora variando também a saída de bola para a saída em 3+3. O Ronald fazendo o primeiro volante em vários momentos do jogo, né? Surpreendendo a muita gente. Ronald, e quando o Ronald baixava fazendo 3+3, quem flutuava era o Eric ou o Aitor. Né? Se o Baralhas baixava, o Ronald saía para a direita, quem baixava da esquerda era o Aitor. Se fosse ao contrário, era o Eric flutuando de fora para dentro, no entre linhas, e buscando o Kaiser. O que a gente pode observar aqui? É o Vitória construindo mais por dentro do que qualquer outro momento da temporada, com Carpini, com Chagas e com Carille. A predominância ainda é pelos lados, mas é o Vitória que
Se era antes 80-20, já é uma vitória 60-40 pelos lados e tem também presença por dentro. Em alguns momentos, né, de saída rápida e velocidade, o Grêmio também conseguia pressionar bastante a zona da bola, mas o Vitória fazia o passe de retorno para trás, acalmava as linhas e buscava tranquilizar. De novo, o Eric flutuando de dentro para fora, com o Cáceres aberto no campo, e novamente, o que eu falei, o Vitória vai triangular, o Vitória vai ter troca de passe, mas vai ser o Vitória bem mais direto, que vai ter menos paciência para definir no último terço. Foi o que Eric fez, a bola sai da esquerda para a direita, rapidamente Eric já faz a bola longa para o Ramon, e o Aidon consegue gerar o cruzamento dentro da área. Outra dinâmica que funcionou, mas faltou ali uma execução melhor. Aqui, de novo, Vitória na transição, jogo direto, buscando a bola longa para o Renato Kaiser, nas costas ali da última linha, buscando o zagueiro. Kahneman estava na cobertura, não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Vitória agora fazendo triangulações no lado da bola, como eu falei, as triangulações móveis. Lembra que eu trouxe um vídeo mostrando os jogadores se movimentando e trocando muitas posições? Foi o que aconteceu aqui, um pouco tarde, porque Baralhas demora procurando a linha de passe, mas quando o passe você vê e acontece, o Vitória triangula rápido. Olha como o Vitória vai trocar movimentações e passes rápidos para infiltrar na área. E aí depois o Baralhas acaba perdendo a disputa, Eric também tenta ali fazer o passe, acaba aqui daquele bate e rebate de um lado para o outro. O que eu falei na live eu trago aqui agora. No lado esquerdo, o Zé Marcos sempre saltava muito para Ramon abrir. Então tem momentos que o Zé Marcos era como se fosse um lateral, o Ramon como se fosse um ponta e o Aidon meia por dentro, né? O meia esquerda por dentro. E o Zé Marcos foi ali um dos jogadores que ajudou essa triangulação a acontecer, tendo muito suporte do Baralhas na cobertura no meio, né? E aí a gente teve ali jogadas de cruzamentos na linha de fundo, jogadas poderiam ter tido um acabamento melhor, como foi essa jogada agora. Perfeito, mais uma vez eu peço para você não esquecer de apertar no gostei, de compartilhar com a galera, lembrando que você pode comprar na Golcase, você tem desconto com o cupom GOLVITORIA, você tem desconto com o cupom GOLVITORIA e ainda divide em 3 vezes sem juros, escaneie o QR Code, compre na Golcase, você ajuda demais o Canto Rubro Negro, o Golcase parceiraço aqui do Canto. Vamos para o terceiro vídeo, Paulo, vamos lá, segundo tempo já, né? Segundo tempo, ainda da fase defensiva, mostrando ainda alguns padrões que se mantiveram, mas sem ser mais longo, porque o primeiro tempo trouxe aí com mais clareza pra gente. O Vitória mantendo o 5-4-1 no primeiro momento, marcação por zona, como a gente está observando, né? Preenchimento mais de espaço, linhas ajustadas. Ainda era o Vitória buscando superioridade, 4-3, como a gente está observando. 3 do Grêmio para triangular, só que tem 4 jogadores do Vitória, ou era igualdade, ou o Vitória tinha mais jogadores mesmo, o Grêmio fazia toda hora o passe para trás. Vitória obrigou muito o Grêmio a fazer essa posse de bola em U, até uma posse de bola inútil, porque era um Grêmio que tinha muito a saída de bola, zagueiros construtores, bola de um lado para o outro, mas não tinha linha de passe quando chegava no campo do Vitória, como é o caso agora. 4 contra 13 e aí não consegue verticalizar, o Vitória gera ali a recuperação da posse de bola. Outro lance agora também, a gente vai trazer daqui a pouquinho a variação, foi quando o Vitória começou a vacilar, como é o caso agora. No segundo tempo, Baralhas começou a destruturar um pouco a linha, né, e me surpreendeu, porque geralmente eu espero isso do Ronald. Nesse caso, o Baralhas, que era quem deveria estar na esquerda, salta pelo lado, a bola entra entre linhas, e aí o Vitória passa a ter dificuldade, sem os 3 zagueiros, de proteger os lados do campo, né, os atacantes que viam nos corredores laterais. Aqui o Alisson no 1 contra 1, a bola vai terminar, acho que no Aravena, é o Christian Oliveira, e aí quase gol, o Arcanjo faz ali a defesa. Então o Vitória começou a enfraquecer um pouco mais quando saiu dos 3 zagueiros e foi para o 4-4-2 que a gente está observando. 4-4-2, manutenção da marcação por zona. Aqui agora o lance, né, do gol. O jogador tira o Braga do corpo, o Braga não consegue cortar, embora esteja inteiro, perdendo o corpo para um jogador que não tem a mesma força que ele. E aí o Amuzum vai para um contra 1 com o Cáceres, e aí realmente é impressionante, né? O Amuzum 2 vezes ganha de Cáceres, Cáceres até obriga ele a voltar para trás de novo, mas depois o Amuzum faz o que quer, e aí vem o erro final do Zé Marcos, né? Que foi de vez para a marcação, a bola passou, ele não tinha mais nenhum tempo de recuperação de costas, porque foi completamente de vez, e aí só precisou o atacante gremista escorar para a rede. Para quem tá falando, Paulo, e o outro gol não foi de uma fase defensiva, né? Veio de uma fase ofensiva, por isso que eu coloquei no momento com bola, que o Léo já colocou aí na tela para vocês, a fase ofensiva do Vitória no segundo tempo. De novo, Vitória trabalhando no jogo com triangulação pelos lados, Renato Kaiser começando a dar um pouquinho mais de apoio a essa triangulação. Foi o Renato Kaiser que tentou sair mais da área para gerar jogo. Grande ponto é que ele errou muito quando tentou sair. Aqui nem tanto, porque ele escora bem, faz a triangulação, mas de novo, ó, Vitória triangula
Não chega no último terço através da triangulação, passe cavado buscando a infiltração no lado oposto. Bola longa do lado oposto buscando o atacante filtrando. E aqui foi o lance do gol, que rebate. O White está bem posicionado para aproveitar o rebote. Observe de novo o jogo por dentro do Vitória. Troca de passes rápidos entre 3 jogadores para poder ali gerar volume por dentro. O Vitória começando e chegando até o meio das jogadas por dentro para depois vir pelo lado e de novo. Observe, Vitória trocou 3 passes por dentro, 2 passes por fora e cruzamento buscando o atacante das costas da linha. E o Kaiser não acreditou que a bola chegaria, não pode, né? Ele tem que finalizar. Se o cara tirou, você chuta o vento, irmão. Você passa com o pé da bola, não tem vergonha nenhuma chutar o vento, mas se ela passar, você faz o gol. Mas enfim, acabou ali desperdiçando a oportunidade. Com o Mateuzinho agora em campo, a alteração de novo. Vitória tabelando por dentro, obrigando o Grêmio a se fechar bastante, para depois terminar a jogada por fora também. Essa oportunidade o Ronald vai levar para o corredor, vai puxar e aí, novamente, perceba que é um padrão. Eu não estou sendo repetitivo, mas vai mostrar que de fato é uma ideia clara, não é algo esporádico. Nessa oportunidade o Ronald erra, a bola longa não passa para o caso, e aí o Vitória de novo tenta fazer ali a aproximação por dentro e o Oswaldo acaba errando o domínio. Aqui a gente tem um momento do Vitória fazendo esse jogo de dentro para fora, que já estava comum do Vitória, e a gente tem o lance da finalização do Ronald, salvo engano, né, que ele vai encostar, vai tentar gerar jogo. O Vitória não conseguiu aproximar tanto no último terço com essas triangulações. O Vitória aproximava, estava próximo, mas não gerava vantagem no último terço. E aí restava a Vitória tentar ou esse passe cavado ou a finalização de fora, como o Ronald tentou fazer aqui. O goleiro Gabriel Grando fez uma excelente defesa na jogada. E aí depois disso, dos 35 em diante, foi chuveirinho na área, né? A Vitória começou a gerar cruzamentos de onde poderia, da direita, por dentro, da esquerda, a bola batia, voltava. A gente ganhou toda a segunda bola praticamente, mas de novo, era a tentativa a todo custo de fazer esses cruzamentos para a área. Aqui o lance agora do gol, né? Vitória tentando sair com o Zé Marcos, Samuel e Baralhas, é o que a gente chama de dinâmica do terceiro homem. 3 jogadores próximos para fazer uma saída de bola e quebrar a pressão. No primeiro momento quebra, só que quando o Baralhas faz o passe no Aito, ele domina a bola e a gente vai observar que ele está à frente do marcador, mas o marcador vence ele na posição física. Ele domina à frente, não consegue ter uma boa disputa de braço, não consegue ter uma boa disputa de costas, não colocou rigidez no corpo para esconder a bola adversária, como a gente chama, e aí perdeu a posse de bola. Mas, até dar uma pausa aqui, pouquíssimo comentado. Como nesse lance aqui, criticaram até Cáceres, que falhou do outro gol que eu analisei, mas esse gol aqui, para mim, depois do erro de Aito, Camutanga tinha que cobrir o espaço, porque Cáceres está quase no meio de campo quando o Aito perde a bola. Então é um lance que Cássio teve que correr 25 metros para trás. E nesse momento aqui, a regra do futebol é que o zagueiro tem que dividir a atenção. E Camutanga, se você observar, Camutanga permanece posicionado como se a linha estivesse estruturada. E a linha não estava estruturada. E Camutanga não divide. E aí quando passa ainda, Camutanga não consegue chegar. Então nesse caso aqui, Cássio não teria velocidade para voltar porque ele estava exposto. Ele não contava aqui. Aí até acontece, Ramon também estava bem aberto do outro lado. Se a bola fosse o Ramon, não ia chegar o 11 de ter alas. Eles vão avançar e se perder a bola vai ter que recuperar mais tempo. E Camutanga não conseguiu aí dividir o campo para poder ali encurtar. E aqui, para a gente fechar, Vitória esse que também utilizou muita transição ofensiva, né? Muito contra-ataque em velocidade no segundo tempo, quase faz o gol aqui com o Canto da Pedra. Vitória teve um jogo mais vertical, o Eric foi muito mais participativo no segundo tempo, puxando esse contra-ataque pelo lado e fazendo com que essa bola desequilibrasse de um lado para o outro, né? Como a gente trouxe na análise da aventura. Perceba que não é um estilo de jogo de segurar a bola no pé, é bem direto, é rápido, é vertical, é trazer passe para frente a todo custo e chegar o quanto antes no gol adversário para poder finalizar. Eric ainda era essa peça um pouco mais pensadora para sair da marcação, mas sempre que poderia já fazia essa aceleração ali. O Baralhas chutou no meio do gol. Essa aqui a gente vai ver que o Vitória tenta o cruzamento, acaba sendo interceptado, mas tinha 2 jogadores no segundo pau. Então foi essas dinâmicas do Vitória, muito boas coletivamente falando, mas é mais um jogo onde individual pesa, né? Individual pesou demais, mas vamos ver agora quinta-feira, né, contra o Ceará, que inclusive serão outras ideias em termos de adversário, né? É um adversário completamente diferente do Grêmio em praticamente todas as fases do jogo. Vamos ver como é que o Vitória vai se comportar, se bem que o Ceará, Paulo, no Campeonato Brasileiro de modo geral é bem específico, né? Poucos jogam da forma que o Ceará joga. Mas não é problema deles, né? A gente precisa ganhar de qualquer jeito e Condé vai ter que chorar pra gente sorrir. Faz parte. E vem aí uma guerra física no Barradão. Os 2 times que marcam, pressionam intenso. A gente vai estar na cabine cansado.
De tão físico que vai ser esse jogo. Vai mesmo. Por isso que a gente ia com 3 volantes. Eu, pelo menos, ia com 3 volantes. Já adianto o lado aqui. Já iria com 3 volantes por isso. Viu até aqui? Bote aí vitória 1-0. Não, nada demais. Só um 0zinho. E aí depois a gente dá meio a 0 no Vasco e São Januário. E aí a gente volta pro campeonato. Mas é isso. Viu até aqui? Quero saber o que, é que você achou da análise. Qualquer dúvida, comente aí, tá? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.